Fala galera da twitch.tv/Zamora FPS, essa é a terceira temporada do seu, do meu, do nosso Legends, contando a história dos nossos convidados, contando a história da sua vida dentro do Counter-Strike. Todos os selecionados aqui têm alguma relação comigo, ou jogou comigo, ou foi importante no cenário, enfim. Eu trago para vocês todas as vezes jogadores que foram importantes, às vezes para o cenário de Brasília, às vezes para o cenário mineiro, às vezes para o cenário nacional, que foi o caso do Kogu, enfim. E a gente deu uma pausa, né, no Legends e estamos voltando agora com esse convidado que foi um dos jogadores que eu mais admirei jogando Counter-Strike. Essa é uma grande verdade. Eu sempre fui um grande fã desse cara que dentro do servidor, fora do servidor não era tão meu amigo, mas dentro do servidor foi um cara que eu acompanhei assim, quase que a carreira completa, jogando contra, encontrando em campeonatos, e eu tenho admiração muito grande por ele. Vamos lá. Nome completo: Leonardo Dornelas Ritter Costa. Idade: 39 anos. Nasceu em Belo Horizonte. E times pelo qual atuou, apenas dois times, hein? Caos e Five Stars. Clássico de Belo Horizonte, né? Galera, tenho um imenso prazer em trazer para vocês que não conhecem, conhecerem agora a história de um dos maiores jogadores que Minas Gerais já teve, meu querido amigo Tups. Fala galera da twitch.tv/Zamora FPS, estamos aqui com um dos maiores jogadores que já jogou em Minas Gerais. Na apresentação aqui, né, apresentar para vocês primeiro o Tups, que está aqui do meu lado. Seja bem-vindo, Tups. Opa, e aí, Zamora, beleza? Obrigado pelo Beleza. convite. Prazer estar aqui hoje com vocês, relembrando um pouquinho de boas histórias do CS 2002 a 2006 ali. Espero contribuir, ajudar todo mundo que acompanhou na época a relembrar boas histórias. E quem não participou da época, conhecer um pouquinho também como foi, né, a primeira geração de jogadores profissionais, como que foi a construção do cenário, que hoje já está muito consolidado, mas nem sempre foi assim. E nós dois, né, fomos os que ajudamos a desbravar o cenário. Então, espero contribuir aqui com um pouquinho de história para todo mundo. Vamos sim. Na apresentação, eu não sei se eu já te disse isso, mas eu acho que já. Minha cabeça também já não vai lembrar. Mas para mim, você foi um dos maiores jogadores que teve em Minas Gerais. Entendeu? Eu sempre fui um grande fã do seu jogo. Pô, Caroba, assim, para quem eu tenho mais contato, Caroba, o Gods, todo mundo sabe que eu sempre assistia os jogos, as demos, né, do Caos. E eu sempre me inspirei muito no teu jogo, e hoje aqui para mim é uma alegria tê-lo aqui. Foi difícil de achar, hein, mano? Fico muito feliz, fico lisonjeado, fico honrado em saber isso, demorando. E igualmente, assim, você sempre ajudou a fomentar a cena do CS mineiro, sempre movimentando o campeonato, sempre buscando seu espaço ali nos seus times. Então, assim, é um prazer também estar aqui com você hoje. E obrigado pelo reconhecimento. Fico muito feliz. Acho que uma parte boa de relembrar as histórias da época é poder ver como o meu jogo, o caos ajudou a reverberar, né, na história de todo mundo, como outras pessoas perceberam. Então é legal complementar a história com a sua visão também. Vamos lá. Tups, aqui a gente tem umas perguntas defaults, né? E a primeira pergunta que eu faço para todo entrevistado é: qual foi seu primeiro contato com Lan House? Aquele primeiro mesmo. Lan House, eu jogava antes do Counter-Strike, eu jogava Age of Empires 1. E o pessoal que jogava sempre comentava, ó, tá começando um movimento, tem um primo meu lá de Brasília que comentou que lá em Brasília tem um boom de Lan House, tem um Counter-Strike chegando aí. Então eu vi isso de algumas pessoas da época do Age of Empires. E aí quando comecei o ano de 2002 na escola, um amigo falou, ó, tem uma Lan House que abriu na Savassi. Vamos lá conhecer? Então eu falei assim, opa,
já, já tem interesse de conhecer. E aí, quando um outro amigo que jogava em Jafim Pires também, comigo, o Preda, inclusive, comentou comigo que tinha uma lan house abrindo no centro também para jogar Counter-Strike, e aí eu fui conhecer. E aí aí foi aí que eu migrei de Age of Empires 1, que eu jogava, dedicava bastante tempo também ao Age of Empires 1. Eu fiz a migração para Counter-Strike nessa época. E aí me Bacana. apaixonei. Aí peguei aquele início ali da febre, né, das Lan House, do Counter-Strike ali, no final de 2001 e início de 2002. Massa. Que lan house era essa ali na Savassi? Era a Mamute, não? Não, a Mamute veio um pouquinho depois. A Lan House era Play Games e a Game Hum, Point. tá. A da Savassi era Play Games e a do centro era Game Point. Game Point não era muito famosa, ela ficava no centro, mas ela era mais em conta. Então ali, quem não tinha tanta grana para poder jogar na época, preferia lá. Então e lá tinha um esquema de a gente jogava de 7 às 10 da noite pelo preço de 1 hora e aí dava fila, então sempre dava um movimento legal. E aí lá que eu comecei assim a dedicar mais tempo ao CS mesmo. Massa. Aqui a gente vai dar um pulo já, ô Tups. Eu quero saber agora qual foi seu primeiro contato com CS competitivo. Ah, assim, aconteceu, naquela época não tinha muito isso do competitivo, né? Aconteceu organicamente, assim, os jogadores que se destacavam nas lan houses naturalmente se conectavam um com o outro e as lan houses começaram a fazer alguns movimentos de campeonatos locais para poder movimentar o cenário. E aí a gente foi juntando com outros amigos e aí a gente surgiu, assim, na verdade, o caos ele surgiu, foi eu, o Spectro e o Vírus, foi as 3 pessoas que jogavam muito na Game Point ali. E a gente se reuniu e falou, vamos montar um time então para participar dos campeonatos? Vamos. E aí tem até essa parte, assim, na minha lembrança, ela é um pouco nebulosa, porque afinal são 21 anos atrás. Comecei a jogar com 17 anos, hoje eu tô com 39. Então é um pouquinho nebuloso, tá? Mas como eu me lembro, foi assim, juntou eu, o Spectre e o Vírus, vamos montar o time. Na época o Pontara também jogava na Game Point e fez parte ali da primeiro rascunho do time. E a última vaga ficou. Eu não lembro se quem jogou a primeira partida foi o PK ou foi o Preda. O Preda já era um amigo meu do Age of Empires 1, então é um pouco nebuloso isso na minha mente. Mas eu sei que pouco tempo depois a gente consolidou a primeira lineup que foi eu, Spectro, Vírus, Preda e Staples, que era um outro jogador muito bom também que jogava na Matchpoint na época. Então é o que eu lembro, assim, a primeira lineup, a gente fala assim, a primeira lineup do Caos que se consolidou. Foi essa lineup. E aí, com essa lineup formada, e aí a gente começou a participar dos campeonatos e começamos a ir muito bem desde os primeiros campeonatos. A gente começou a ir bem ali, a gente se encontrou rapidamente como time. E ali foi um campeonato na sequência do outro, e aí de repente eu estava participando de todos os campeonatos que tinham em BH, na sequência depois em Minas, e a gente foi buscar o nosso espaço no Nacional. E aí já era o tal do competitivo, mas assim, não foi algo, vou migrar para o competitivo. Foi algo Uhum. organicamente, algo que aconteceu a partir da dedicação de jogadores, bons jogadores que se juntaram e tinham afinidade um com o outro. Mas foi assim, o começo foi assim. Massa. Antes da gente começar a gravar, eu te mandei mensagem no WhatsApp que realmente a line-up que eu me lembro que foi para Araxá, porque eu me lembro que a gente jogou contra vocês. E, desculpa. E aí eu lembro que o meu time veio de um lado da tabela, né? Na verdade, quem fez o campeonato, você vai lembrar, foi o Kane e o Megali, né? Aham, Duas lembro demais. lendas do CS, né? Mais antigos que a gente, eu acho, inclusive, ou da mesma época, enfim. E aí eu lembro que meu time era de Uberaba, a gente veio vencendo, a gente pegou dois times de Araxá, e aí na semifinal winner, a gente pegou vocês. Pegamos o Caos, que estava jogando de Zoac, porque um jogador não pôde viajar. Agora eu não lembro se foi o o Staples, né? Ou se foi o Vírus. Porque eu me lembro de você, do Espectro, do Preda, do Pecaio, que era o Complete, e enfim, o quinto jogador eu não lembro agora. E aí eu lembro que eu tava aqui aquecendo, né? E aí o Megali bateu assim nas minhas costas e falou assim: Ô Zamorano,
Teu time é muito bem organizado, parabéns. Mas agora vocês pegaram os melhores de Minas. E aí ele já botou uma pressão aqui, ó. E eu era meio tretado com o Spectro. Na internet já rolavam uns joguinhos, né? Uns mix e tal. E eu adorava uma briga, eu já era meio tretado com o Spectro. Então eu entrei no jogo, mano, assim, já querendo, velho. Mas eu sabia, tipo assim, no meu subconsciente eu sabia que a derrota ia vir, né? Só que esse era eu que conhecia você, que conhecia o Spectro, conhecia o quanto vocês eram monstros no jogo. Só que os outros quatro jogadores do meu time eram quatro caras, sei lá, perdidos na balada, tá ligado? Então, tipo assim, eu entrei com um respeito dentro do servidor, mas os moleques, eles só queriam dar tiro. E, enfim, e aí eu lembro que a gente ganhou o jogo, foi tipo 13-8, 13-10, não lembro, foi um jogo bem disputado no Inferno. E, irmão, quando a gente saiu da Lan House, parecia que a gente tinha ganhado o campeonato mundial, velho. A galera de Araxá, os caras não acreditavam, jogava a gente pro alto. Loucura, assim, coisa de louco, porque, pô, a gente tinha ganhado do Caos, né? Do Todo-Poderoso, enfim. É, Mas aí, me relembra aqui, Zamorano. Vocês ganharam a partida ou ganharam o campeonato? não, ganhamos uma partida. A gente ganhou a A semifinal partida. winner e jogamos a Aham. final winner contra o Revolts. E aí a Aham. gente tomou 13-1, né? E aí o Seco. Rival ganhou o campeonato. Ganhou o campeonato. Depois a gente caiu para Entendi. Lauer, né? Caiu para final Lauer, pegamos um time que chamava Anônimos, aí perdemos também, era o time de São José do Rio Preto, um negócio assim. Enfim. Mas esse campeonato, eu lembro que a galera de BH foi, mas pela farra. Foi o Cassete, enfim, foi o Caos já com mix, que vocês jogaram de Zoac, isso eu lembro até hoje. Então acho que vocês foram mais meio que, saca, tipo assim, pô, campeonato era achar, vamos nessa. E, enfim, Mas, assim, eu confesso que, igual eu te falei, eu não me lembro desse campeonato específico, mas assim, são 21 anos, né? é muito Então, tempo. naturalmente, tem muito tempo e naturalmente vou lembrar das coisas que me marcaram positivamente, provavelmente. Das derrotas é mais fácil esquecer. Derrota a gente deixa para trás. Quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Ô, Tups, como é que surgiu o nome Caos? Cara, que é uma tag, velho, interessantíssima. O Caos é sensacional. Caos, quem trouxe o nome foi o Spectro, quando a gente decidiu, eu e o Spectro Vírus criarmos um time, e aí o Spectro trouxe esse nome, a gente gostou muito. Se não me engano, ele trouxe esse nome do Warcraft 3, se não me engano, tá? Ele jogava algum jogo online onde ele tinha visto essa tag e tinha gostado muito. Naquela época não tinha muita questão de org, né? Então era livre para a gente usar o que a gente gostava. Sim, E aí ele trouxe esse nome e a gente gostou muito e dali a gente já já deu sequência, já adotou o nome de forma definitiva. Mas foi bem no início esse aspecto que trouxe. massa. Vamos lá. Aqui é uma pergunta que eu também faço para todo mundo. Na sua época aí, entre 2002 e 2006, que você se dedicou ao Counter-Strike, quem era o jogador, o Legends para você? Quem era a lenda dentro, pode ser até nacional ou dentro do teu time, enfim. Quem era o cara que você olhava e falava, irmão, esse cara ele é de outro planeta. Assim, o Klaus ele teve várias gerações, colocar assim, né? É, então, assim, tiveram épocas que jogadores específicos se destacaram, acho que pegando assim na ordem. Na primeira geração, assim, o Staples, ele foi um jogador que não ficou durante muito tempo na lineup. Ele saiu por questões pessoais, mas ele foi um jogador que, na época, tinha uma mira muito boa. Então, é um jogador que destacou na época. Hum. Nessa sequência, eu lembro assim que o Viol foi um jogador que se destacou muito, onde o Viol ali, tanto é que depois na sequência que eu me aposentei e ele acabou indo para o MBR, foi um jogador que marcou também. O Golds foi um jogador que marcou pela mira, o Berec pelo team play. Acho que cada um marcou de uma forma, né? Assim, mas Uhum. são os nomes que mais vieram à cabeça aqui agora. Massa. E, bom, E o Spectre também, que eu aprendi muito, porque assim, no início, só retomando no início, o Spectre ele era o capitão, quando a gente fundou o Caos junto.
E quando ele saiu do time, eu assumi o papel durante um bom tempo e eu aprendi muito com ele. Então, sem dúvida, na história do Carlos Spector, ele como capitão, Hum. aprendi muito com ele. É, Vocês têm essa treta, eu espero que já tenha superado ela, já tenha ficado Não, para trás já, aí. já, já. Spectre depois virou meu amigo. É, mas eu aprendi muito com ele, assim, da a questão de liderança, questão de organizar um time. O Spectre é muito dedicado em questão de estudar tática, treinar táticas. Então, assim, eu aprendi muito com ele no início e dei sequência ao trabalho que ele começou ali como capitão depois. Cara, eu fui jogar um campeonato em Belo Horizonte, uma CPL, um pré-qualify CPL ali na Play Games, no Padrão Eustáquio. E aí o Smoke me chamou para completar para um time dele, né? Ele não estava nem no Caos, nem no Five Stars na época, ele queria montar um mix só para jogar o campeonato. Aí montou eu, Smoke, Kane, Apis e não lembro quem era o quinto agora, também me falha a memória. Eu sou bom de memória, mas eu tô esquecendo o quinto jogador. Enfim, aí fomos jogar o campeonato. E aí eu mesmo aprendendo a jogar um Counter-Strike em Brasília, quando eu mudei para Uberaba, eu mudei, sei lá, com um ano de Counter-Strike, então eu era muito cru. Mas eu sempre fui muito amigo do Dance, e o Dance sempre me ajudou muito em relação a táticas. Enfim, então tudo que ele me passava, eu repassava pro meu time. E aí eu fui para Belo Horizonte, fiquei ali na casa do Smoking, e aí a gente foi fazer um treino tático para jogar esse campeonato. Eu cheguei uma semana antes, faltando do campeonato, fui para BH, e de repente, mano, eu não sei se isso já aconteceu com o Caos. Enfim, os caras me abriram um mapa 3D em cima da mesa. E ó, aqui é a posição X, pá, não sei o quê. Irmão, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque, Tubbs. Eu falei, cara, como o Counter-Strike de Belo Horizonte é muito mais evoluído que o Counter-Strike de Uberaba. Óbvio, é uma capital, tem milhões de pessoas, enfim, vocês se dedicavam muito mais ao CS do que a gente, acredito eu. Tinham mais estrutura, enfim. Mesmo não tendo estrutura, que é uma verdade, né? Vocês tinham mais estrutura que nós, obviamente. E aquilo eu fiquei em choque e depois que a gente perdeu o campeonato, obviamente, mas depois que eu voltei para Uberaba, eu falei, cara, eu não sei absolutamente nada de CS, velho. Então eu acredito que o Spectro passou para você deve ter sido uma pincelada do que você passou pro restante da galera do Caos, né? Não, sim, com certeza. A gente evoluiu junto, né? A gente evoluiu junto como time. Mas quem no início do caos puxou foi o Spectro. O Spectro trouxe um olhar mais organizado para o time. Eu acho que eu colaborei muito no início do time com a visão de querer ser um time muito bom. A gente, desde o início que a gente criou o caos, a gente queria ser o melhor time do Brasil. Então, eu acho que eu ajudei muito nisso. Porque quando eu vim do Age of Empires, eu já tinha desbloqueado essa questão de a gente pode ser bom naquilo que a gente dedica, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente estuda e dedica, a gente pode ser bom. Então, Bacana. eu joguei Age of Empires de 1999 até 2002. Foi quando eu fiz a transição para o CS. E no Age of Empires eu cheguei a ser o top 3 do mundo. Então, quando eu fui para o CS, eu já tinha a mentalidade de que se eu sentar aqui, treinar, jogar, refletindo sobre os meus erros para poder ir melhorando a cada dia, eu posso ser um bom jogador. E eu acho que eu ajudei muito o time, o Caos no início, com essa mentalidade de, gente, tal time é melhor, sei lá, na época era o Rage, era o CS, porque eles têm mais tempo de time, eles treinaram mais. Tem que sentar aqui, treinar de forma organizada, com pessoas que querem ser bons, nós vamos ser um time de destaque. Então, eu acho que eu colaborei muito com essa mentalidade no início do Caos e o Spectre colaborou com a questão da organização, da liderança, de começar ali a ser o capitão, e aí eu Hum. aprendi, absorvi e dei sequência quando ele não estava no time mais. Eu não sei se você vai lembrar, essa pergunta nem tá no meu roteiro, mas você falando agora do Rage e do Come Farofa, me veio a pergunta aqui. A primeira vitória do Caos contra o CF, porque eu lembro também que quando eu comecei a estudar o cenário mineiro, o CF era o grande time, né? O Rage também. O Rage era um grande time. O Rage tinha o Kane, o próprio Kane, o A, Swordfish, o Soja e mais um que eu não lembro. Era o Swordfish, Voodoo. Então, assim, era um time também que batia de frente com
com o CF. O Rage era patrocinado pela Monkey na época. Ele foi o primeiro, foi os dois primeiros times que a gente tinha que bater como Cal para poder começar a ganhar relevância ali. E E eu foi, lembro que foi rápido essa transição de tipo, galerinha, vocês estão velhos, chega aí que a gente chegou e aqui é nosso agora. foi rápido, foi rápido. Eu não lembro não lembro quantos meses, eu lembro que foram poucos meses. E eu lembro que quando a gente ganhou o campeonato foi na Monk, inclusive. Na final foi contra o Rage, que eu fiz uma excelente partida como jogador, saí de lá carregado, celebrando a vitória junto com os amigos. E dali para frente, a gente já entrava nos campeonatos como favorito. Massa. E aí, depois de ganhar o segundo, terceiro, quarto, quinto, aí ele já era meados de 2003, e a gente foi o primeiro time a ganhar um classificatório para ir para Brasília, jogar um campeonato fora. Então, foi rápido, assim. Na minha lembrança, foi algo que foi bem rápido, porque eu lembro que em 2003 a gente já estava buscando o nosso espaço no Nacional. Em 2002, assim, a Hum. gente conquistou, digamos, BH, Minas. Uhum. Em 2003, a gente foi buscar nosso espaço no Nacional. E, naturalmente, na primeira experiência em Brasília, pegamos o Chosen One de primeira, Hum. e era um time. E aí foi um choque. Aí eu lembro que foi um choque nessa época, porque quando a gente já tinha se consolidado aqui em BH e Minas, e a gente chegou para pegar um time que já tinha história, já tinha alguma história, né? Do Sim. CS, o time do Dance. E tomamos um espanco, não lembro se foi 3-3, 3-2. E aí voltamos para as pranchetas, e aí revisitamos lá na app, porque tinha questão até de dedicação diferente dos jogadores no time e tudo mais. Mas foi isso, mas foi rápido, respondendo a pergunta assim, foi sempre que em 2002 a gente já se consolidou como time de destaque de Minas. Porque eu te perguntei, porque eu realmente, cara, eu acho que tinha ali no Só Game, né, tinha o CSBH, e aí eu lembro que o Megali me convidou, é, e aí os primeiros demos que eu assisti de time BH, porque o meu foco era conquistar o respeito da galera de BH, da capital, obviamente. Apesar de ter muitos amigos em Brasília, a galera do Chosen One, Insanity, Hard, enfim, toda a galera do Fear Factory, eu sempre quis me voltar mais para dentro do cenário mineiro. E aí eu lembro que a primeira demo que eu assisti foi do Come Farofa, né? O Ponta Rocks. Eu não lembro da line-up, mas eu lembro muito bem do Pontara, que jogava com Ponta Rocks, enfim. E logo depois, eu não lembro quando, a transição foi muito rápida. E de repente, tipo, tum, caos. E ganha camp, e nacional, e não sei o quê. E aí não, velho, não parava, era caos, porra, só dava caos. E aí e a minha cabeça era, meu irmão, quando eu vou pegar esse time, tá ligado? Pra tomar um espanco e ver em que nível que tá a minha equipe. Mas é isso. Pontara, É, vamos. Ó, Pontara, falando do Pontara, ele deve estar falando de mim agora. Tups, quer falar alguma coisa? Pode falar. não, eu ia falar só assim que é bem legal quando eu olho para trás assim, né, e vejo como que foi essa construção, né, do Caos como um time de destaque. E eu fico muito orgulhoso quando olho para trás e vejo que o Caos hoje ainda é o time CS Mineiro que teve mais destaque na história do Counter-Strike, né? A Sim. gente está falando de um time fundado em 2002, nós estamos em 2023, e é o time que teve mais destaque na, no cenário mineiro, foi o time que ajudou a crescer o cenário aqui em Minas Gerais, foi o time que teve, te- trouxe para os jogadores de Minas para quem torcer, né? A gente tinha uma torcida bem forte ali, e eu fico muito orgulhoso de ver que 21 anos depois é um time que ainda é o time que fez mais história, que teve mais conquistas. E é bem legal quando a gente reflete assim, sobre essa construção, essa evolução, né? Como que a gente foi ganhando nosso espaço. Porque eu lembro que em 2004 é, já foi uma WCG em Brasília que a gente já ficou em terceiro do Nacional. Então, assim, Sim. foi uma evolução 2002, 2003, 2004. 2004 a gente já era um time que já batia de frente com qualquer time do Brasil. Lá, naturalmente, uma etapa atrás, um nível atrás de MBR e G3X. Os dois estavam um nível acima, né? Muito por questão de patrocínio, estrutura. E a gente estava um degrau abaixo, mas assim, incomodando. Então, acho que é legal relembrar um pouco isso. Não, com certeza.
Eu conversei esses tempos atrás com o Er, que era um jogador de Uberlândia, né? E aí, cara, devia fazer uns 15 anos que a gente não se via. Se vacilar até ao mesmo tempo que a gente não se vê. E aí, e o Essen foi um grande amigo e um grande rival, porque o Uberlândia e Uberaba ali era Nave e Saga se degladiavam direto nas finais de campeonato. E aí o bicho me deu um abraço e falou, cara, eu acredito que você vai ter o mesmo sentimento que ele me falou. Ele falou, cara, eu fico honrado e feliz de saber que tudo que a gente fez ficou marcado na história, pô. Entendeu? Foi o que você acabou de falar. Hoje em dia, se você perguntar, tá, vou dar um exemplo aqui, Maluque. Se você perguntar para o Maluque, que tinha 13 anos nessa época, qual time de Minas que ele vai lembrar, ele vai falar Caos. Se você perguntar para o Dence, que já tinha 22 anos e hoje tem 40, quase tem a minha idade, qual time de Minas? Ele vai falar Caos. Se você perguntar para o Kogu, que já veio aqui para o Legends, ele vai falar Caos. Enfim, pode perguntar para quem for, para o Pava, enfim, para qualquer um dos grandes jogadores daquela época. E, e é engraçado que, tipo assim, ninguém vai falar Five Stars, que foi um time que chegou a incomodar uma época, criar uma rivalidade dentro de Minas Gerais, até sadia para o mercado, acredito eu, né, para a comunidade. Mas o Five Stars virou uma coisa um pouco mais da cidade de Belo Horizonte mesmo. Eu acho que ele não alcançou voos tão grandes quanto o Caos. Não tem nem como comparar, ó. É uma diferença que eu vejo, assim, o Caos ele tinha como objetivo ser o melhor time do Brasil. O Five Star tinha como objetivo ganhar do Caos. Ganhar do Então, Caos. assim, eram objetivos de time diferentes, né? Claro. Porque, assim, o Caos na história dele, ele teve muitas reformulações, porque a gente tinha essa cultura de ser o melhor time do Brasil e como a gente não tinha estrutura, não tinha patrocínio, nem todo jogador conseguia acompanhar o ritmo de treino, nem todo jogador conseguia manter uma performance alta durante muito tempo. Então a gente sempre fomos reformulando e trazendo os jogadores que estavam se destacando no cenário mineiro. E naturalmente, jogadores que passaram pelo caos em algum momento eram bons jogadores e queriam continuar jogando. E o Five Star era meio que um local onde eles podiam se reencontrar, onde eles podiam ter um objetivo ali como jogador, e era uma rivalidade muito saudável. Então, nada melhor do que ter um time ali localmente em BH para poder incomodar, para poder fazer com que o Caos buscasse melhorar. Ter um time de nível também para poder treinar era importante. Então, com certeza o Five Star foi bem legal. Eu, inclusive, joguei pelo Five Star também, né? Sim. Bom, vamos lá. Aqui eu tinha colocado sobre a sua entrada no Caos, você já falou, né, que você foi um dos criadores do Caos, né? Existe algum player que você se arrepende de ter jogado Jogado com ele? com ele? Não. Eu acho que, assim, os jogadores que fizeram parte das lineups, eles eram adequados para aquele momento do time. Então, quando o time começou, era um time muito amador, estava começando ali a conhecer o que era Counter-Strike mais organizado. Então, naturalmente, a evolução do time foi filtrando quem não estava no momento adequado. Então, quando o time evoluía e o jogador que estava na lineup não evoluía no mesmo ritmo, ele era substituído. Hum. E essa é uma característica que a gente criou desde o início. Então, assim, todo Uhum. mundo que entrava, a gente já tinha clareza de que o objetivo era treinar para buscar o espaço entre os melhores do Brasil. Inclusive, quando eu não estava na minha melhor performance, eu fui tirado do time. O time que eu fundei, o time que eu fui capitão durante muitos anos. Quando eu não estava no momento pessoal, que eu conseguia me dedicar, que eu não estava com tanta motivação assim, eu fui tirado do time. Foi pouco tempo, acho que foi uns 4, 5 meses que eu fiquei fora. Mas, assim, era uma mentalidade que a gente criou desde o início do time. Então, acho que Joia. isso ajudou muito o time a ir tão longe. E ajudou a criar o sentimento de que o Caos era o time onde quem se destacava queria estar. Então, se tinha um Massa. jogador que estava se destacando, ele queria estar no Caos. E o Caos ser um time que está aberto, ter espaço para essas pessoas entrarem, fez com que o time fosse crescendo. Claro, é muito ruim você tirar uma pessoa do time que ajudou a construir a história, é ruim, é sensível.
Inclusive, se alguém tiver ficado chateado, eu não lembro muito bem como eram as conversas. Se alguém tiver ficado chateado, me desculpa. O objetivo era para o time, né? O objetivo era para o grupo evoluir, para o time ganhar destaque. É, mas naturalmente alguém pode ter ficado chateado no meio do caminho, né? Porque é muito difícil quando você tem alguém que ajudou a construir, alguém que ajudou a fazer o time crescer, ficou para trás em questão, às vezes, motivo pessoal, e o time cresceu e a pessoa não tinha espaço no time mais. Com certeza deve ter sido ruim para alguns. Foi para mim quando eu fui removido. Mas era uma questão de objetivo do time, né? Sim. E como não tinha dono, não tinha patrocinador, não tinha ninguém que era o proprietário do time, colocar assim, fez com que funcionasse. De alguma forma funcionou, na minha visão funcionou bem. Mas não tem nenhum jogador que eu me arrependo de ter jogado com ele. Eu acho que foram momentos adequados. Em, em algumas decisões, talvez a gente tenha demorado para substituir um jogador que estava dando sinais, mas isso acho que é algo natural, mas não tem arrependimento nenhum, não. Joia. E existe algum jogador no qual você gostava muito que, bom, eu acredito que a entrada de um jogador e a remoção de um jogador seja compartilhada com os cabeças dos times, né? Vou dar um exemplo aqui. Sim. Você, Bereco e Abô, um exemplo, né? Você, Bereco e Abô, pô, sei lá, o Zamora não tá rendendo, vamos sacar. Na sexta-feira ele tava fora, no sábado já tinha um cara. Existe algum jogador no qual você gostava muito, mas que a galera falou, pô, o cara é bom, mas parece uma porta. Pô, tipo assim, pô, sempre quis jogar com esse cara, mas nunca rolou. Não, todos, assim, todos que se destacaram e que a gente teve algum interesse, a gente tinha facilidade de que a gente se tornou o time que os jogadores queriam estar. Então, isso Hum. facilitou muito. Claro, eu participava das discussões, a maioria das mudanças era tudo conversado. Não era surpresa para o jogador que era eventualmente substituído. Tinham cobranças ali, no sentido de: olha, você não está conseguindo participar de todos os treinos, você não está conseguindo se adaptar a tal, a tal tática. Então, sempre tinha uma conversa Uhum. antes, e aí, quando a gente conversava internamente sobre uma substituição, eram jogadores que estavam se destacando. Então, assim, quando a gente estava, tinha um jogador que estava caindo na performance ou não estava evoluindo, e tinha um outro jogador de outro time que estava começando a se destacar, as conversas começavam e a gente fazia substituição. Não tinha regra, assim, era muito do momento de quem estava sendo substituído, muito do momento de quem estava se destacando. Eu, como fui parte desde a fundação do time, naturalmente eu tinha um pouco mais de voz colocar nessas decisões, Uhum. mas não tomava sozinho, não. Era tudo muito conversado entre o time também. Tá. Aqui a gente tem aqui 7 minutos antes da gente fazer a primeira pausa. A entrada do Bereco no caos, ela foi difícil? No Zamora eu não lembro exatamente. Porque eu lembro que o Bereco jogava no DS. E, se não me falha a memória, o DS era um time de muitos. Tipo assim, os caras eram muito colegas, muito amigos. E, assim, esse namoro Caos e Bereco, ele demorou um tempo a se formalizar, justamente porque o Bereco, pelo menos o que chegava pra mim, né? Tipo assim, o Bereco fala, pô, mas sei lá, o Anarcha é meu parceiro, o Gazela não sei o quê, pô, não vou deixar os caras, papapá. Então, esse namoro aí, ele durou muito tempo? Você lembra de alguma coisa do tipo, ou não? Não lembro, viu? Não lembro, mas o Bereco foi um dos jogadores que ficou mais tempo no Caos, né? Assim, ele entrou talvez na terceira ou quarta formação, ele já estava. E ele ficou quando eu aposentei, ele estava no time também. Então o Bereco ele é um jogador muito constante. E naturalmente a consistência, ela também gera muitos frutos de questão de team play, de conhecer o estilo de jogo. Então era um jogador que eu sempre gostei muito de jogar, tinha muita facilidade, mas eu não lembro dessa transição dele. Se foi muito difícil. Assim, os times de BH,
eles eram formados normalmente por pessoas muito próximas, que chegavam na mesma lan house, moravam no mesmo bairro. Então, assim, toda transição, você vai tirar um destaque de um dos times, ela vai ter um certo nível de dificuldade. É Mas ela era dura, muito né? facilitada pelo fato dos jogadores que se destacavam quererem estar lá, Uhum, quererem estar no caos, né? sim. Então, assim, quando o Golds também veio vir para o caos, foi uma decisão difícil pelo fato de ser um time que ele gostava muito, o Bereco, o Viol. Então, assim, é, E não eram tem. times, e eram times pontuais, né? Tipo, DS, se não me engano, o Golds era do Cassete, né? Era do Dumpling. Do Dublin, o Viol do Junkies, e sempre times pontuais, né, mano? Eu acho isso É, legal, que são times que eu que morava em Uberaba conhecia, né? E na nossa época que a internet não era como hoje, com rede social, babá, você vê, o nome do Junkies chegava no interior, o nome do Dublin, o nome do Cassete, o Caos, obviamente, que já tinha um renome nacional. Putz, quem mais que tinha aí em Minas? N3K, enfim, tinha alguns times de BH que chegavam pra gente como times bacanas, né? Times bacanas e acima, muito acima, tinha o Caos. E aí, e realmente, sempre que alguém se destacava, de repente dava uma semana, o bicho, pum, batia no Caos e, enfim, e formava as lineups fortes. E falando em lineups fortes, vamos fazer uma pausa agora, tá? E aí, quando a gente voltar, eu quero saber de você quem foram os 5 melhores jogadores que jogou contigo, tá? Então vamos fazer uma fechou. pausa agora e a gente volta daqui a pouquinho. Fica aí, galera. Meu querido Dornelas, né? Sobrenome é Dornelas, né? Isso, Eu, Dornelas. eu tenho um amigo meu de infância que o nome dele é Bruno Dornelas. Quando você me mandou seu nome, eu falei, que isso, os caras são primos. E ele também é de Minas. Tups, rapidinho. Tups é de Tupete? É de Tupete. Ah, então não mentira É, pra mim, velho. O Caroba é é, verdadeiro. se quiser, eu te conto como foi. No início do próximo bloco, eu te conto como foi. Você tem 3 minutos, dá? Dá, 3 minutos dá. Então bora. É, quando eu ganhei meu primeiro computador, eu chamei um amigo meu que já tinha computador há algum tempo para ir lá em casa. Uhum. E ele foi me ajudar a configurar. E na época eu vou instalar o ICQ. Em 1999, foi instalar o ICQ. Aí ele configurou o ICQ para mim e pediu. Falou assim: ah, qual que é o seu apelido? Eu falei: ah, Léo. Ele falou: não, na internet você tem um nickname. Você tem que ter um nome diferente na internet. Eu falei: ah, escolhe aí. Ele falou: ah, vai ser Tupete. Eu falei: ah, beleza, Tupete. E quando eu fui jogar Age of Empires, a primeira vez, fui fazer meu cadastro, tava lá, nickname. Falei: ah, agora eu já tenho um nickname. Meu nickname é Tupete. Não podia. E não podia. E Ah, aí, só que na internet, você vai digitando, vai abreviando. A galera foi abreviando. Tupas, tups, tupetas. E foi abreviando e ficou tups. E aí, quando eu bacana. parei de jogar Age of Empires, já era o apelido que já tinha pego. Já era tups. E aí, desde então, eu sigo com ele. Inclusive, até no trabalho, as pessoas me chamam de tups. Eu assino meu e-mail corporativo como tups. Caramba, velho, que Virou, massa. virou Virou pra o vida, né? nome. É. Porque depois do Counter-Strike eu fui pro Dota 1, migrei pro Dota 1, então dei a sequência. Então foi um nome que virou uma marca pessoal aí ao longo dos anos. Então, rapidinho, só pra você ter a noção de quanto o nickname tem poder. É o meu Zamorano, né? E o meu filho se chama Ivan Zamorano, que é o nome de um Sério? jogador de futebol. Aham, sim. Eu tô vendo aí Legal demais. o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Acredito que seja ele aí. E aqui Sim. atrás também tem o Zamorano. E aí eu botei o nome do meu filho de Ivan Zamorano. Os caras, meu irmão, você é maluco, pô, nickname de CS. Falei, que isso, cara, jogador de futebol, mano. Duplos, a gente Mas volta porque, daqui a... Ah, pode falar. não, porque é uma marca que a gente que viveu na época entende, né? A gente tem um carinho pelo apelido e tanto é que eu uso o meu até hoje, no dia a dia. Mas eu entendo que legal que você entendeu a história aí pro seu filho. Sim. Tups, vamos lá. É, Eu tinha te perguntado sobre os cinco jogadores que você... Se você pudesse montar um time, tá? Você pode se incluir ou não, tá?
Escolha 5 jogadores que você mais gostou de jogar e monte o seu time. Boa. Acho que a formação do Caos, assim, que foi o auge colocar assim, do time, acho que foi eu, Viol, Bereco, Abo e Godes. Era um time onde a gente tinha já uma sintonia, já tinha entrosado, foi onde a gente conseguiu os melhores resultados do time. Era um time onde a gente tinha uma boa cadência de treino, tinha uma boa disciplina. Acho que a gente encontrou uma lineup onde todo mundo estava no mesmo ritmo e com o mesmo objetivo. Então, acho que a lineup que minha favorita é essa. Mas eu posso deixar de citar também vários grandes jogadores que jogaram pelo Caos, né? O Caroba, Pecaio, Santos, o Kiko ali fora do gramado, o Jafa. Então, assim, são jogadores que estavam sempre ali próximos. O Apis fez parte em algum momento também, o Jedi. O Jedi não chegou a ser Caos, não, mas eu joguei com ele no Five Star também, foi um jogador que estava sempre presente ali. São jogadoras também que sempre estavam próximas, a Buffy, a Penelope, a Mary Jane. Então, acho que são jogadores que não são do my lineup de colocar assim, que eu formaria o time, mas com certeza é, fizeram parte ali da construção. Mas a minha favorita é essa, assim, eu, Viol, Bereco, Abo e Godes. Acho que foi a lineup que eu mais me identifiquei, que eu acho que eu fui mais feliz, tanto em resultados quanto em clima de time e tudo mais. Massa. Agora eu cheguei no momento que eu queria do Legends, das perguntas, sobre os jogos contra o MBR, né? Até então, eu sei de uma vitória e de outra vitória que rolou um bug da Flash na Nuke, né? E aí eu fiquei sabendo depois que parece que você pode me corrigir se estiver errado. Rolou no final do campeonato, acho que G3X e MBR. Eu não lembro se alguém também bugou a Flash ou não. E que você chegou e falou: Vai lá, Pred, fala pro teu papai voltar ao jogo agora. Procede? Procede. Tá, vamos por parte então. Vamos por parte. Vamos pela parte polêmica. E aí eu fiquei sabendo também que foram tentar te buscar na rodoviária. Procede também. Então conta essa história primeiro da derrota, do bug da Flash, né? E depois a gente vai para a vitória. Vamos falar a parte polêmica da história. Tá. É, Hum. esse campeonato, ele acontece em São Paulo. Eu não lembro a line-up certa do Caos que estava. Mas eu lembro que, assim, eu individualmente estava no meu auge. Assim, eu, como jogador, eu estava na minha melhor performance. Não sei se foi final de 2004, início de 2005, foi algo próximo a isso. A gente pegou o MDR na Nuke, era o meu mapa favorito. Tem até uma outra história legal também que eu acho que vale a pena contar depois, da Nuke. E a gente começou de TR na Nuke, e a TR, na Nuke no 1.6, todo mundo sabe, assim, o mapa era muito desbalanceado para o CT. Então a gente começou de TR e ganhamos o Pistol, ganhamos o Eco, ganhamos outro Eco, ganhamos o Armado e colocamos o MBR na roda. Assim. A gente tinha uma tática padrão que ela tinha 3 variações muito simples, né? De força A rápida, volta rampa, tinha força A rápida, volta rampa, volta A. Então a gente tinha uma variação que a gente tinha treinado muito ali no miolo. E a gente tinha sempre, por fake não ser muito óbvio, sempre onde a gente forçava, um player entrava. E eu lembro direitinho, eu não esqueço que 3 vezes eu era o primeiro player da A, eu entrava na A só para poder fazer bagunça, e 2 vezes eu matei os 3 da A, e uma vez eu matei 2 da A. Então, assim, eu individualmente estava ali num jogo bem a meu favor. E a gente acabou ganhando de 7-5 de TR. Na época não era 16, na época era 13, né? Quem fazia 13. E a gente ganhou de TR na Nuke de 7-5. Ou seja, o jogo estava assim pro nosso lado e a gente conseguiu encaixar muito bem a sequência.
Virou o round, virou o lado. A gente CT, ganhamos o pistol, ganhamos o primeiro eco, segundo eco, ganhamos o armado. Então ali já Encaminhada. tava ganho a partida. A partida estava ganha. E, e aí um forçado do MBR ali no quinto round, eles bugaram a flash. Bugaram a flash na rampa, a famosa flash. E aí foi muito óbvio, porque não tinha nenhum deles do lado da A e tinha dois nossos na A que ficaram completamente cegos. O juiz estava atrás do nosso time. Falou, bugou, bugou, bugou. Então, assim, foi confirmado ali que tinha bugado. E era um jogo que estava praticamente ganho. E aí, nesse ponto, a minha memória é falha, porque, assim, nesse momento eu desliguei, tipo assim, ganhamos a partida. Eu não lembro se a partida foi interrompida e dada a vitória, ou se a gente jogou os rounds. Eu não lembro exatamente como foi. Porque Uhum. assim, na minha memória é assim, vitória. Então, vitória dali, minha lembrança é ganhamos, que o MBR era um time que a gente tinha muita dificuldade de jogar contra. A gente ganhamos de muitos times, e o MBR era um que a gente tinha se preparado muito para conseguir ganhar. Conseguimos também a memória para ali, na decisão de que bugou, a confirmação que bugou a flash e a vitória. Eu lembro que a Lan House estava lotada embaixo, e a gente jogava no segundo andar, e a torcida vibrando a nosso favor a cada round que a gente ia fazendo. Então foi bem emocionante, assim. E aí fomos pro hotel com a vitória. E o hotel era perto da LAN, pra gente se planejar pra próxima partida. Se não me engano, era final da manhã, alguma coisa assim. Eu lembro que tinha um intervalo grande. A gente foi pro hotel, acho que a gente foi almoçar, alguma coisa assim, discutir o próximo mapa. Quando a gente voltou pro horário da partida da tarde, o organizador nos procurou, falou, gente, eu tenho uma notícia que não é muito boa, não. Eu falei, o quê? Vocês vão ter que jogar a partida de novo contra o MBR. Como assim? Como assim vão ter que jogar a partida do MBR? A gente nossa cabeça já estava no próximo adversário, eu nem lembro quem era, mas já estávamos na outra etapa já. Não, vocês vão ter que jogar de novo, mas por quê? Ah, não, porque a demo do jogo sumiu, a demo da partida sumiu, e aí, tipo, eu perguntar pro Luiz se ele tinha certeza, ele ficou na dúvida. É, Não, aí a gente, aí, obviamente, não aceitamos, foi uma discussão, isso não é possível, como assim? E aí o organizador na época começou a chorar, falou, gente, eu, como organizador, tive que escolher entre uma decisão justa ou o campeonato. Porque sem demo e com o juiz na dúvida, se não fizer o rematch, o campeonato acaba aqui. Porque os patrocinadores é, E não vai ter premiação. a gente sabe muito bem quem eram os patrocinadores, né? E aí, assim, eu lembro que o organizador ficou numa situação terrível, né? Ele, como organizador, ele tinha que optar por decisão justa ou Ou ao pelo nosso campeonato. favor, ou pelo campeonato. Então, é uma situação bem difícil. E ele chorou é, na nossa frente ali. Mas isso me marcou muito, Zamorano. Acho que depois daí, eu nunca mais fui o mesmo jogador, assim. É, eu acreditava que com dedicação, com esforço ali, a gente, mesmo sem estrutura, a gente conseguiria alcançar ali o melhor time do Brasil. E isso foi um baque para mim. Eu como jogador, na época eu era capitão do time, na época fundador do time, na época capitão, jogador que estava no meu auge ali, e ver aquilo, toda a dedicação, todo o resultado sendo roubado descaradamente, foi algo que me frustrou muito. Assim. Depois eu até, acho que até impacto depois na sequência da minha carreira, até me aposentando ali em 2006, tem um pouco de ligação, de alguma certa forma, né, com isso. Entendi. E aí fomos jogar de novo a partida. Foi uma boa partida, mas é, É papo de perdemos. 13-11, 13-10, não foi? Vocês venderam caro o Fusca. Não, 13, acho que foi 13 10, foi algo nesse sentido, mas foi o pistol desse mapa, desse rematch, foi o melhor, o round mais importante da minha vida. Que, que foi uma tática. É legal contar esse round, porque assim, ele tem até no Chaos Move que tem.
que a gente gravou, tem até esse round, que era assim, era o pistol do rematch, ou seja, era Hum, simbólico, e a gente executou uma tática que ela era muito complexa no papel, que a gente criou, e a gente, no caso, a gente gostava muito de criar as nossas táticas. 90% do que a gente executava era criação nossa, é algo que a gente sempre, acho que era um diferencial ali como time, a gente não imitava as táticas, a gente estudava para poder evoluir como time, mas a gente criava as nossas. E essa tática era uma tática super complexa. Qual que era a tática? Ficava eu e Bereco de comprar, a gente comprava colete, dropavam Eagles pra gente, e o Gold, e era um uso de smoke no 1.6, que era raro de ter. sim. A gente rushava a da nuke de TR, fazia um fake A. O Gold deixava uma smoke na ponta do duto, deixava a porta aberta, voltava, rampa, eu e Bereco descemos no walk pelo duto de Eagle, e o objetivo era parar lá no vidro da B, de colete e Eagle. Uhum. Então, no papel, na teoria, era lindo, mas era muito complexo de executar. Tanto é que no primeira partida a gente nem tinha usado ela. E aí, eu como que eu tô falando, não, vamos executar essa aqui. E aí deu super certo, porém, a, os outros três não mataram ninguém. Sobrou no final, eu e Bereco vivos, de Igor na porta de vidro, contra 5 IBR, que é a bomba plantada. Só que o fake deu certo, porque eles fizeram um retake A, achando que era A e era B. Então Entendi. eles fizeram um retake A. Quando eles chegaram na B, tinha pouco tempo para poder defusar. Veio o primeiro defusar, eu dei 2 HS de Igor varado, morreu. Nisso, aquela confusão, eles abriram a porta, mataram o Bereco. Eu dei tiro recuando, aquela escadinha ali da Nuke. Aham. E essa cena, ela é muito nítida na minha memória. Eu encosto na parede, durante um milésimo de segundo, eu olho meu life, eu tava com 19 de life. Eu tinha uma bala na Eagle. Eu tinha matado um defusando, tinha 4 IBRs vivos, tinha um IBR defusando, 3 IBRs mirando em mim, sabendo onde eu estava. Então pensa, 3 players do melhor time do Brasil mirando no pixel que eu estava. Eu com 19 de vida, se eu tomasse um hit, eu morria. Eu entro na parede, olho uma bala, eu apareço e dou um HS no cara defusando lá atrás. E não tinha mais tempo pros caras. Não tinha mais tempo pros caras. Hum, E aí, foi muito engraçado, eu lembro direitinho, porque eu matei o cara e comecei a comemorar sozinho. Tava todo mundo do time triste, assim, tipo, perdemos, já era o rematch, já era simbólico, todo mundo do sim. time já meio abatido, perdemos o pisto, sacanagem. Eu matei, comecei a vibrar, galera, eu matei o cara defusando, e ninguém acreditou, até a bomba explodir. A bomba explodiu, aí todo mundo comemorou. Então, assim, fiz esse grande parênteses na história aí, da polêmica, porque tem coisa boa, sempre tem coisa boa, né? Tem a parte boa ali que foi um round marcante. E Claro. no Chaos Movie, tem até no YouTube, tem essa cena eu explicando, dá todo o contexto, né? Não dá para entender tanto, mas dá para ver eu entrando e dando HS do Eu cara vou defusando lá. pedir, eu vou pedir pro Junks colocar essa jogada pra gente, então. A hora que você começar a contar a história, vou pedir pra ele colocar a jogada. Legal. Eu te mando o link do vídeo no tempo, mais ou menos, Tá, que aí acho que é legal de ver a execução. Beleza. maravilha. Então, voltando para a polêmica. É, E aí jogamos essa parte, jogamos o rematch. Ah, uma outra parênteses, rápido. É, Na primeira partida, eu lembro que foi muito simbólico para mim também, que quando acabou a partida, o Eduzinho veio nos cumprimentar com muita humildade, muita educação pela vitória que a gente tinha tido, né? Até então era a vitória nossa, na parte da manhã. E ele veio perguntar pra gente, quem era o capitão do time. E eu estendi a mão e falei, não, eu falei assim, era eu. Aí ele estendeu a mão, me cumprimentou, falou, parabéns, você deixou a gente perdidinho. Então, assim, do time do MIBR, o Eduzinho ali, que Era já capitão também, né? era capitão também, falar pra mim que era capitão, que eu deixei eles perdidos na Nuke, que era um mapa muito forte deles, foi muito simbólico também pra mim, Eu ali imagino. como capitão. Então, ter recebido esse reconhecimento aí foi legal. Beleza. Massa. Voltando na partida, rematch, perdemos o rematch. E aí eu fiquei muito revoltado, porque aquilo ali incomodou naturalmente nossa performance ao longo do campeonato. A gente jogou, tivemos boas partidas, mas a gente acabou sendo classificado. Acho que em quinto foi algo assim. É, E o MIBR pegou o G3X na final. E aí o G3X ganhou do MIBR na final. E o MIBR, ele era um time que ele tinha
subtimes, ele tinha times que ele apoiava, então eles iam com muitas pessoas para os campeonatos. Sim. Normalmente ele tinha de 2 a 3 times nos campeonatos que eram de alguma forma ligados ao MBR. Então, quando o MBR perdeu, na porta da LAN, é aquele momento, né? Quando todo mundo perde, aquele momento todo mundo abalado, ali, chateado de ter perdido na final. E eles estavam no grupo deles, se apoiando, né? E consolando e tudo mais. E a forma que eu tive de lidar com a minha frustração foi de ir lá falar com o prédio. Acho que assim, foi a forma que eu encontrei, não é a forma mais respeitosa, mas foi como a revolta, a indignação que eu tava, como eu fui me manifestá-la, né? Então eu entrei ali no meio de 20 pessoas que estavam ali se lamentando pela derrota e falei com o Prédio, falei, Prédio, por que você não liga pro seu papaizinho de novo e pede outra partida? Nossa. É, Ele assim, deve não ter tinha ficado em tido, choque, né? não tinha tido bug, não tinha tido nada na partida. A partida tinha sido normal. Sim. Mas a nossa partida também tinha sido mérito nosso. Uhum. E ela foi tirada da gente. Então, Até do porque o, time. até porque o bug foi pelo lado do MBR, né? Pelo lado do MBR, E com se não certeza, me sim. engano, quando você bugava, eu não lembro quem me contou isso, acho que foi até o Caroba ou o Smoking, não lembro. Quando você bugava a Flash, você ganhava 3 rounds num possível punição. E esses 3 rounds daria vitória para vocês. Cada campeonato tinha uma regra em relação a isso, tá? Hum, Esse campeonato seria o seguinte: todos os rounds a partir daquele são para o time adversário. tá, Então, nesse caso, estava 11-5, ia ficar 13-5, acabou a partida. sim, Então, e é considerado no saldo, se tocar saldo de rounds, seria considerado o 13-5. Cada campeonato lidava de uma forma, mas esse especificamente era a partir do bug, todos os rounds subsequentes seriam do time, do outro time. entendi. E Bom, aí, então, aí voltando. Então, assim, aí a forma que eu tive de manifestar foi essa, foi desrespeitosa, com certeza, com uma ousadia além do que deveria, mas foi a forma que eu encontrei ali naquele momento de manifestar minha indignação. Falei isso e fui pro hotel que era próximo da LAN. Pegar minhas malas, era domingo à noite. Eu e o PK estava nesse campeonato também. E tinha mais uma pessoa com a gente. Íamos voltar no domingo, eu trabalhava no dia seguinte e tinha pessoas do time que voltariam só na segunda-feira. E aí fui pro hotel, pegar minhas malas para poder ir embora. Quando eu vou sair do hotel, tem 20 pessoas lá fora me esperando para acertar a o que eu tinha acabado conta. de falar, acertar a conta. Aí eu pensei, tô muito esperto, vou conversar com a gerente aqui, pedir um táxi para me pegar na garagem. Aí eu expliquei pra gerente, falei, tem um pessoal ali fora que não aceitou perder, a gente estava numa roda aqui do lado. Você pode chamar um táxi, por favor, na garagem? Pode. Falei, tô livre, né? Ninguém vai me ver saindo ali. E aí, na hora que o táxi saiu da garagem do hotel, vieram 2 carros atrás. Hum, Imagina assim, domingo à noite, devia ser, sei lá, umas 10, 9, 10 para 10 horas da noite, de um domingo. Eu entrei no táxi, onde tem 2 carros perseguindo o taxista. Então, minha primeira ação foi primeiro convencer o taxista a que estava tudo bem. Eu falei assim, sim. não, taxista, olha só, tem 2 carros aí atrás, a gente estava disputando coisa de jogo de computador, e eles não aceitaram perder e tudo mais, mas tá tudo bem, não tem ninguém armado, tá tudo tranquilo. Ele, não, beleza, não, pode deixar que a gente vai dar um jeito. E então, primeira coisa foi conseguir convencer o taxista a não pedir para descer do táxi dele. E aí fomos em direção à rodoviária. E aí os carros próximos ia chegar na rodoviária e já estaria ali na frente deles, né? Então eu falei, temos que passar falei com o taxista, temos que passar algum posto policial no caminho, que aí eu explico pro policial, eu peço para ele segurar pelo menos 5 minutos, pelo menos para dar tempo de chegar na rodoviária. Aí ele falou, não, pode deixar, tem um posto policial que tem aqui no caminho. Aí passamos lá, aí chegamos, parou, desci, falei, vou lá explicar. Aí eu falei, explicar pro policial. Falei, policial, sou de Belo Horizonte, tô indo pra rodoviária, tem 2 carros chegando aqui.
pessoal não aceitou muito bem a derrota e tudo mais, e se puder segurar pelo menos 10 minutos aí, seria bom. Aí o policial, obviamente, olhou com um olhar muito desconfiado e foi ouvir o outro lado. E eu já fiquei média distância assim, eu fiquei entre o meu carro e um dos carros que parou, e uma pessoa desceu, não lembro quem era, e já começou falando assim, fulano, meu tio é fulano de tal da polícia, era tipo, sei lá, o capitão da polícia, alguma coisa assim. Não que ele começou a falar isso, eu já fui pro carro. Eu já fui pro carro, pro táxi de volta, falei, vambora que o tio de um dos caras da polícia e não vai dar, e não deu certo o plano, não. A gente já tava quase chegando na rodoviária. Não tinha passagem comprada. Falei, aí eu combinei, era o PK, mas eu não lembro quem que era, não sei se era o Filipinho, que era um amigo nosso que jogava na época. É, falei, gente, olha só, vocês ficam com minha mochila aqui, na hora que o táxi parar, eu vou entrar na rodoviária, vou sumir lá dentro, vocês compram a passagem, eu dou um jeito de descobrir em que plataforma que é, que horário que é, e conto com vocês, dou um jeito de encontrar com vocês Na hora H. na hora H. E aí, foi muito engraçado. A gente chegou, parou o carro, parou o táxi, o carro parou logo atrás, eu saí correndo, coisa de filme, né? Saí correndo, o elevador da rodoviária estava lá embaixo, eu entrei no elevador, o elevador fechou, e aí não deu tempo da galera que estava chegando, correndo atrás, entrar. E aí eu entrei na rodoviária e estava dando um jeito de sumir ou procurar alguma segurança. E é impressionante que eu descobri na hora que a rodoviária de São Paulo, domingo à noite, não tem quase nenhum segurança. Eu não consegui É encontrar. vazio. É vazio. Eu não consegui encontrar um segurança. Então, mas no final, aí eu consegui encontrar um segurança, e Hum. aí a galera, eles se espalharam, tinha umas 8 pessoas, somando os dois carros, né? Eles se espalharam na rodoviária, e chegou uma hora que não teve como escapar, e eu consegui encontrar dois seguranças ali, aos 48 do segundo tempo, consegui encontrar dois seguranças. Expliquei para eles, aí chegou todo mundo junto, mais os seguranças ali, e aí acabou que, acho que o fato de ter demorado a chegar em mim, fez os ânimos acalmarem. Sim. E falei, gente, é isso aí. Vocês roubaram a forma que eu tinha ali de demonstrar minha indignação era essa, e naturalmente vários estavam muito putos comigo, muita raiva, com razão, né? Mas acabou que no meio dos seguranças ali, os ânimos já tinham esfriado, e eles falaram, não, segue aí, segue a vida aí, e acabou que não deu tudo Não deu certo. Sabe? nada, né? Aí a gente peguei o ônibus, voltei para BH, deu tudo certo. Mas foi uma história emocionante aí. Ai, e. A outra, posso contar outra história da Nuke? Você tem É, alguma outra pergunta sobre esse caso? não, eu ia te perguntar porque eu acho que ela vai encaixar junto com a história, que é qual o campeonato mais, ou campeonato ou jogo que mais te marcou vencendo? Foi esse jogo do MBR? Assim, de campeonato foi a WCG de 2004, em Brasília, Uhum. é, que foi o campeonato que tinha mais. A WCG era a franquia que tinha mais estrutura. Então, eu lembro direitinho, a WCG de 2004, ela tinha uma estrutura muito similar à estrutura de campeonato atual. Então, assim, eu lembro direitinho que tinha um telão gigante, dois telões laterais, tinha os 10 players da partida principal que jogavam ali no palco com a TV da visão de cada um. Isso em 2004. Então, eu lembro que me impressionou pela questão da estrutura. E a gente, como time, foi muito bem. A gente foi em terceiro lugar, sendo que a gente ganhou uma partida do GC, na época, o time do Fênix, do Beat, do BTT. A gente ganhou a partida do G3X nesse campeonato. A gente ganhou do Adrena também, acho que na primeira partida. Então, eu lembro que foi um campeonato que a gente pegou times bons desde o início e fomos até a final da Winner. Uhum. E perdemos a final da Winner para o MBR. Mas foi um campeonato de campeonato, foi o que mais me marcou, assim. Que eu acho que foi porque a gente foi mais bem preparado, a gente estava com o time bem redondinho. Mas de partida, acho que essa partida foi a que mais me marcou, assim, essa do MBR. MBR. Assim, a que a gente ganhou, né? Uhum. E pelo fato de eu individualmente ter sido uma das minhas melhores partidas. Então, assim, o Demo ter sumido
magicamente, é algo que é muito triste, porque assim, a partida que eu teria a melhor performance da minha carreira, ela subiu e não tem registro nenhum dela, né? Então, mas é a partida que Eu ia te perguntar marcou. agora se existe a demo ou não, né? Se existe, nunca Ninguém mostraram. nunca viu. Ô, Tups, e a derrota mais triste dentro do CS pra você? Acho que tem muito a ver com esse caso que é muito polêmico, porque o rematch era muito simbólico. Se a gente tivesse ganho ele, ia ter sido assim um tapa de luvas, né? Imagina você ganha a partida, é roubado, pede para você jogar de novo, você ganha de novo. Eu acho que foi uma derrota que ela poderia ter, ter sido bem simbólica, assim, essa derrota. E Como algum dos que. meninos chorou ou não? Ah, eu não lembro de ter chorado, não, tá? Eu lembro que a gente ficou bem chateado, bem decepcionado, porque, assim, existia uma disparidade muito grande de estrutura de times, né? Então, assim, o Tá, MBR ele era o único time que os times tinham um salário alto na época, eles tinham um investimento, tinham estrutura. E aqui em BH, o que a gente tinha era uma força de vontade. Não tinha entendi. estrutura, não tinha patrocínio. A gente tinha um Uhum, apoio das LANs, né? Assim, eu sou muito grato a todas as LANs que nos apoiaram. As LANs davam espaço para a gente treinar, sempre incentivavam da forma que elas podiam. Algumas LANs chegaram até a pagar algumas viagens pontuais também. Sou muito agradecido pelo apoio deles. Com certeza o Caos chegou mais longe pelo apoio deles. Mas a gente não tinha uma estrutura profissional por trás. Então, ganhar de um time que tem a estrutura mais profissional do Brasil, e mesmo assim você não levar, é muito decepcionante. É uma derrota bem decepcionante aí. eu imagino. É, vamos aqui encaminhando já para o nosso final. Você teve algum ídolo no CS? Alguma pessoa no qual você chegou a se espelhar ou não? Não, assim, teve uma época que os jogadores da SK, né, da Suécia, eram as referências ali, né? O Hitton, o Spawn. Mas não chegava a ser um ídolo, não. Uhum, Chegava a ser uma referência de até onde pode se chegar. Então era um time que já tinha, os jogadores já tinham passes, já tinha uma org que tinham contratos, então era algo mais estruturado e era mais uma referência mesmo, mas ídolo assim não. tá. E aqui, antes da gente ir para a parte final, a parte final é bem rapidinha mesmo, é um quiz aqui de perguntas e respostas. Por que que você largou o competitivo? É, igual eu falei assim, eu acho que esse caso aí, a decepção foi forte, e eu de uma certa forma comecei a fazer, aí na sequência, um pouco depois, eu fui pro Five Star, depois voltei pro Caos, e eu comecei a fazer a transição pro Dota 1. Na época o Dota começou a crescer, eu comecei a jogar o Dota, e aí assim, eu não lembro muito bem o que me motivou, tá? Eu não sei se foi a decepção ou a gente não ter evoluído estruturalmente aqui em Minas Gerais, a gente não ter conseguido um apoio mais profissional. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu sei que nesse Hum. meio do caminho eu abri a cabeça para o Dota, Uhum. fiz a migração para o Dota em 2006. Outra, lembrando aqui, outro algo simbólico também porque 2006, 2007, 2008 eu joguei Dota 1. Em 2007, a ESBR, que era o site de notícias que substituiu a V100 na época, né? Ela fez uma matéria sobre os melhores times do Brasil de vários jogos. E aí o meu time do Dota 1 foi eleito o melhor time do Brasil. Eu fui eleito o melhor jogador de Dota 1 do Brasil. E na sessão de CS, eu fui listado como um dos top 5 perdas do CS. Então, na mesma notícia, eu estava sendo considerado uma das perdas do ano, né? Que era referente a 2006. Uhum. Uma das perdas do ano do CS e o melhor jogador brasileiro de Dota 1. Eu lembro desse episódio, foi bem marcante. Mas acho que eu não deixei o competitivo, eu migrei de competitivo, né? Então, da mesma forma que eu Entendi. migrei de Age of Empires 1 para o CS, eu migrei do CS para o Dota 1. Naquele momento fez sentido, mas esse foi o que motivou, assim. Massa.
Tups, vamos E, lá. Zamorano, antes de começar Pode a parte falar. final, é que foi falando da nuca, eu lembrei de uma história bem legal que eu queria compartilhar também. A gente tem mais alguns 5 minutinhos para compartilhar mais uma história. Tem sim. Você foi cultivando a memória aqui, vieram boas histórias aí. É, 2017, teve uma ESL aqui no Mineirinho, e eu estava há anos já sem contato com o cenário de CS. Fui, alguns amigos pessoais chamaram, falaram, vamos lá, vai ter, vamos. Cheguei lá, encontrei com vários conhecidos da época, Viol, ADR, e conheci o Fly, da GC. Eu não conhecia ele. O Fly tinha um time que era o Soldats, né, de Sorocaba. Não conheci Isso. ele pessoalmente, né? E ele me contou um caso que eu achei incrível, assim, que eu acho que mostra um pouco do reconhecimento aí do nosso trabalho, que foi, ele contou que o time dele gostava muito do caos. Ele gostava muito de assistir as táticas do caos, então eles estudavam muito as demos do caos. E na Nuke, depois deles assistirem muitas demos da Nuke, eles viram que sempre que eu nascia no primeiro respawn do TR, que você lembra que no ponto 6 tinha um respawn do TR que ele era mais à frente. Mais à frente. Eles repararam que sempre que eu nascia nesse respawn, eu sempre rushava rampa com duas flashes, uma reta e uma tabelada. E eles falaram que assistiram várias vezes e nunca me viram morrer fazendo isso. E aí eles criaram uma tática no time deles que chamava TUPS. E aí, e aí sempre que alguém nascia no primeiro respawn e queria fazer a tática, ele mandava lá tática TUPS. Que Eu achei isso massa. muito legal por vários motivos, né? Primeiro, Claro. individualmente, por ter meu nome lá, mas eu achei incrível o fato de como eles perceberam isso, assim, assistiram várias vezes. Então, acho que fiquei feliz de saber que eles acompanhavam o caos. Times de fora de Minas, né? Times que não eram mineiros acompanhando a história do caos ali. E o reconhecimento individual deles terem adotado uma tática com o meu nome. Achei bem legal, assim, de descobrir isso em 2017. Quantas histórias não podem ter surgido aí, né? Essas horas que a gente vê quantas pessoas na época a gente pode ter impactado, né? De ajudado a construir história, ajudado a ter uma motivação ali para continuar acompanhando o cenário, que hoje Fato. acompanham já de uma paixão que Hum. surgiu lá atrás. E para fechar com essa parte final, fiquei muito feliz também quando eu fui no Major ano passado, no Rio. Inclusive, um amigo pessoal, o Rodrigo, me deu o ingresso porque eu não consegui comprar. Falei, eu quero ir para ver como é que tá o cenário e tudo mais. Não consegui comprar, ele foi e me deu. E foi incrível participar lá do campeonato e ver a proporção que tomou, né? É, A proporção que essa sementinha que a gente plantou lá há 20 anos, como ela foi crescendo e como que o cenário tá evoluído hoje, como que o Gaules cresceu, é um jogador que é era da nossa verdade. época ali. Joguei várias vezes na Lan House com ele, chegamos a ganhar deles ali em campeonatos. Então, assim, eu queria compartilhar essas histórias aí que, visitando as lembranças aqui, vieram. Massa. Tups, vamos lá. Aqui é um quadro que chama Strafe Bala. Eu vou perguntar, vou te dar duas opções e você responde o que você achar que é pertinente, beleza? Vamos lá, a gente tem 5 minutinhos aqui, então vai ser jogo rápido. CS 1.6 ou CSGO? CS 1.6. Pela CS. história, 1.6. Mas essa rapidinho pode comentar. Pode comentar. O CS 1.6 pela história, foi um momento muito marcante da minha vida. Mas o CSGO também tem seu espaço, tá? Eu acho que ele é um CS que ajudou a profissionalizar, a voltar. E a gente está aqui hoje conversando só porque o CSGO retomou a força do CS É, é no verdade. Brasil e no mundo, né? Então, o CSGO tem o seu lugar aí também. CS 1.5 ou CS 1.6? 1.6, com certeza. AK ou Coach? AK, Eagle ou USP? Eagle. Achei que você ia falar USP, porque você era bem bom de USP. Trem ou Inferno? Nossa, dois mapas que eu gosto muito. Vou de trem. Beleza. Aqui agora é jogo rápido, tá? Você vai escolher um e. Ok. Abo ou Viol? Viol. Gods ou Bereco? Bereco. Caos ou Five Star? Caos. E para finalizar, o que que o Tups de hoje falaria pro Tups do Caos lá atrás?
Ah, segue seu coração que, que vai dar certo. Assim. Acho que, assim, até me perguntaram lá no Major, né, quando eu fui conhecer com várias pessoas lá da época, me perguntaram se, ao ver a proporção que o CS tomou, se eu me arrependo de não ter continuado. E a minha resposta foi não, não me arrependo. É, curti o que tinha que curtir na época, tomei as decisões que eu achava certa na época. Então, eu acho que o que foi vivido valeu a pena, o que foi vivido, as decisões foram tomadas, foram de coração, foram com as melhores intenções possíveis. Então, eu não mudaria nada, assim. Eu diria para ele, segue o coração que vai dar certo. Massa. Cara, Tups, muito obrigado, né? Obrigado por você disponibilizar aí seu tempo para participar do Legends. Eu espero que você tenha curtido. Eu espero que a gente tenha mexido aí no seu HD externo do Counter-Strike, relembrado histórias bacanas, né? E explicar para todo mundo, né, que o Legends é sobre isso. Eu sempre falo isso, o Legends é sobre história das pessoas que estão aqui. Não é sobre o Counter-Strike em si, é sobre o que o CS moveu na vida das pessoas. E você foi um nome importantíssimo no cenário. E é isso aí, te agradecer mais uma vez. Você vai ser sempre um Legends dentro do nosso cenário, você vai ser sempre um nome lembrado. E obrigado, mano. Eu que agradeço, Morano, e assim, parabéns pelo trabalho. Acho que, assim, na nossa época ali de 2002, 2006, não tinha, YouTube ainda não estava consolidado, estava só começando. Os sites de notícias da época deixaram de existir. Então, esse seu parabéns pelo trabalho, porque revisitar essas histórias e registrar essas histórias é muito importante, pelo menos para mim. Então, assim, meu filho mais velho vai fazer 10 anos semana que vem, minha filha mais nova tem 6 anos. Então, ter isso registrado também, de alguma forma, para no futuro eles poderem assistir e conhecer um pouquinho da minha história, além do que eu conto para eles. É bem legal e acho que é importante a gente é, revisitar as boas lembranças, revisitar as histórias. Então, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fico muito honrado, Valeu. muito lisonjeado de ter sido convidado, de poder revisitar isso com você aqui. Valeu, meu querido. Cara, mais uma vez obrigado. Uma boa semana para você, para sua família. O caos sempre foi muito importante para mim como capitão e como fundador de times. Te agradeço mais uma vez, você é uma referência. E tamo junto. Boa noite, bom descanso. Valeu, Valeu. galera. Abração. Valeu, é nóis. Agradecer a Age aí também pelos patrocinadores. Tamo junto. Fique com Deus. twitch.tv/Zamora FPS, Legends terceira edição no ar. Valeu, Tups. Tamo junto. Tamo junto. Abraço.